que eu faria pro Maurício de Souza? Todo mundo tá careca de saber que Turma da Mônica é o produto brasileiro mais conhecido do planeta. Mas toda vez que eu penso no Maurício de Souza, fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Então hoje eu vim aqui expor pra vocês as perguntas que eu faria se eu estivesse frente a frente com ele. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo aqui não tem intenção de destruir a infância de ninguém e nem tem a capacidade de fazer isso. Nem o vídeo no YouTube tem a capacidade de fazer isso. Então isso aqui é só um exercício de imaginação para fingir que o Maurício de Souza foi num podcast e aí chegou aquele momento que as pessoas mandam live pix pra fazer pergunta. E aí eu mandei um live pix com 3 perguntinhas. Essa aqui com certeza é a primeira coisa que eu ia querer perguntar pra ele, porque o cara simplesmente não consegue admitir. Ele insiste no migué de que a Mônica foi inspirada na filha dele. Colocar isso até no filme dele, sendo que essa semelhança com a Luluzinha é óbvia. Quer dizer, se a filha dele fosse extremamente fã da Luluzinha e se vestisse exatamente igual a ela e usasse o cabelo igual a ela, aí sim eu ia acreditar que ele se inspirou na filha dele. Mas do contrário, ele se inspirou na Luluzinha e não quer admitir. E isso é um negócio bizarro de um monte de artista que é criar essa ideia de que o artista é um gênio que se inspira apenas em coisas que ele realmente viveu, que ele não bebe de nenhuma outra fonte, sendo que na verdade criatividade é saber beber de fontes e utilizar aquilo. Não existiria Naruto se não fossem as referências a Dragon Ball e a Yu Yu Hakusho, assim como não existiria Dragon Ball se não fossem os filmes do Bruce Lee e a mitologia chinesa, assim como não existiriam os filmes do Bruce Lee nem a mitologia chinesa se não tivessem outras coisas para se basear antes. Toda a criatividade ela vem de algum lugar. É o Batman com o Zorro, o Goku com o Superman. Então não seria demérito nenhum Maurício admitir que ele se inspirou em alguma coisa. Mas bora pra segunda pergunta. Durante a ditadura militar, um monte de cartunista foi perseguido. Inclusive o Ziraldo foi preso 2 vezes. E aí fica uma questão de como é que funcionavam as relações entre o Maurício de Souza e a ditadura. Porque pelo jeito o bagulho foi um pouco brando com ele, né? E tem até um caso que chega a ficar até um pouquinho mais estranho, que é o seguinte: tiveram as campanhas de higienização das cidades lá da ditadura, onde eles fizeram um monte de material de propaganda bancado pelo governo para influenciar as pessoas a limpar as cidades. E nisso foi criado o personagem Sugismundo, que era de outro cartunista. O Sugismundo era um personagem que era um cara todo sujo, que tentava demonstrar o quanto que ser sujo é mal. Ele surgiu em 1972 como uma campanha da ditadura. E exatamente no mesmo ano de 1972 surgiu o Capitão Feio do Maurício de Souza, que era um cara que era todo sujo, que tentava demonstrar como ser sujo é mal. Basicamente é o mesmo personagem. E surgiu no mesmo ano. Então fica a dúvida se não rolou, sei lá, indiretamente um pix pro Maurício, né? Mas isso aí já seria outra coisa pra gente investigar. Mas bora pra terceira pergunta? Esse aqui talvez seja o mais errado de todos, porque simplesmente Maurício de Souza era um ladrão. Eu vou tentar te explicar mais ou menos como é que funciona essas questões. Tem um chefe, que basicamente era Maurício de Souza, e tem uns funcionários que eram os cartunistas. Cada cartunista era pago para fazer uma quantidade específica de quadrinhos. Nesses quadrinhos, esses cartunistas acabavam criando personagens novos. Só que aí vinha a maracutaia. O Maurício, sendo o chefe deles, assinava todos os quadrinhos com o nome dele. Portanto, o personagem que foi criado por outra pessoa passava a ser automaticamente dele. E nisso de não dar crédito, ele virou o criador de mais de 200 personagens que não foram feitos por ele. E aí tu deve estar pensando se isso é um problema, se isso não é. Na verdade isso é, porque tem artista que basicamente não conseguia pagar as contas, enquanto esse mesmo artista era o criador de um personagem que estava gerando milhões pro Maurício de Souza. E aí ficou um monte de gente achando que o Maurício é um gênio, sendo que na verdade ele é mais um ladrão mesmo. E isso aconteceu com uma galera que trabalhava pro Maurício de Souza, pro Disney, pro Stan Lee, vai achando que dono de empresa é bonzinho. Tem outras coisas que com certeza eu ia perguntar pra ele, porque tem muita coisa que tá no guarda-chuva Maurício de Souza que é interessante se perguntar, mas essas aqui são as principais. Eu sou um cara que me importo com arte, eu sou um cara formado em história e eu sou um cara que acredita que os trabalhadores deviam desfrutar do mundo que eles criam. Então é óbvio que essas seriam as 3 questões principais pra mim. Uma questão sobre arte, uma sobre a história do Brasil e uma sobre os trabalhadores. Eu não quis dar as respostas aqui, eu quis mais levantar as perguntas. Mas e tu? Tu faria outras perguntas? Comenta aí. Mas pelo amor de Deus, mano, tenha um respeito, não precisa xingar ninguém pra poder discordar da pessoa, não xinguei ninguém nesse vídeo.